para completar, Leila Pereira mais perto do Vasco? Quanto Flamengo e Palmeiras prometem de bicho aos jogadores em caso de título? Vídeo de hoje do canal da Nicola traz a resposta. Te atualizo ainda sobre o Palmeiras com a especulação de que um clube turco pretende fazer proposta por atacante do Verdão. Mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Chama, rapaziada, daqui a pouco tem jogo, né, final entre Palmeiras e Flamengo no Monumental de Nunes, em Lima. Rapaziada, o Flamengo chega para jogar contra um Palmeiras que vai com tudo e tem o principal jogador aí desta final, que é o que tá chamando mais atenção, é o Andreas Pereira. Rapaziada, o Andreas, para mim, na minha opinião, humilde, né, ele dará o gol do título ao Verdão, fazendo os flamenguistas ficarem mais e mais ainda revoltados com toda a situação. Então, rapaziada, minha humilde opinião é essa, tá? 1 a 0 Palmeiras, gol do Andreas Pereira, para deixar a torcida do Flamengo com sabor amargo na boca. Então é isso. Humildemente começamos nossos vídeos aqui. Espero que você goste. Tem um complô aqui de muita notícia do Verdão, tá? Deixa seu like nesse vídeo. Se inscreva no canal se você gostar, né? E ative o sininho das notificações. Créditos aí ao Jorge Nicola, trazendo informações exclusivas e importantes do Verdão, combinado? For comprar alguma camisa do Verdão, cara, aproveite que tá na Black Friday. Tem a Netshoes, Shopee, Mercado Livre e Magazine Luiza. 4 lojas que o YouTube tá disponibilizando aí, agora com parceria do YouTube Shop, para você poder comprar, tá? Qualquer uma dessas 4 lojas que você comprar vai gerar comissão aqui pro nosso canal. Agora vamos parar de enrolação e vamos seguir aí com o giro de notícia, que tem muita coisa importante. Palmeiras e Flamengo resolveram abrir os cofres pelo título da Libertadores da América. Vocês sabem, a Conmebol vai pagar ao campeão da Libertadores um prêmio de 24 milhões de dólares. Estamos falando de 128 milhões de reais. E tanto o Flamengo quanto o Palmeiras resolveram repassar ao grupo 40% dessa bolada em caso de título. Estamos falando de 51 milhões e 200 mil reais, o maior prêmio já pago por um clube de futebol do Brasil na história. Nunca houve uma premiação tão grande em caso de título. Importante registrar também que o campeão desse sábado se tornará o primeiro tetracampeão da Libertadores entre todos os clubes de futebol do Brasil. Isso sem falar uma série de outras consequências positivas, como a classificação para o Intercontinental de Clubes, que acontece ainda no mês de dezembro. Tem vaga também na Copa do Mundo de Clubes, aquele torneio da FIFA que acontece de 4 em 4 anos. Isso sem falar no título mais importante do futebol em toda a América do Sul. Palmeiras e Flamengo que já se enfrentaram numa final recente de Libertadores e o título acabou com o Palmeiras graças a uma falha de Andreas Pereira e gol de Daverson. Agora o Andreas Pereira joga no outro lado e Palmeiras e Flamengo chegam em momentos distintos para a decisão da Libertadores. O Flamengo praticamente campeão brasileiro, o Palmeiras se arrastando com 2 empates e 3 derrotas nos últimos 5 jogos. Gostaria muito do seu palpite, já uso o espaço para comentário para registrar quem será o campeão da Liberta. O meu palpite... Jogo muito difícil, apertado e vitória do Flamengo por 1 a 0. Hora de falar sobre o Palmeiras para contar que na Turquia o site Fotomac informa o interesse do Beşiktaş na contratação de Ramon Sosa. Atacante paraguaio recém-comprado pelo Palmeiras, o Verdão investiu 90 milhões de reais para tirá-lo do Forest na metade do ano. Dá para dizer que até aqui o Ramon Sosa está bem distante de ser o jogador de 90 milhões de reais. Foi titular em apenas 9 vezes e reserva em outras 17. Total de 26 partidas, com 3 gols e 5 assistências. O paraguaio tem 26 anos de idade, tem ganhado cada vez mais destaque na seleção do seu país, mas no Palmeiras ainda não deslanchou. Antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte palmeirense para saber se essa proposta já chegou. A informação que o Palmeiras passou é de que não fala sobre negociação de atletas antes do fim da temporada. Fiquei com a impressão de que se houve o contato do Beşiktaş, esse contato aconteceu apenas com representantes do atleta. Só para completar, o Palmeiras não está empolgado, obviamente, com o Ramon Sosa. Imagino que para que o negócio saia, o Beşiktaş vai precisar igualar os 90 milhões de reais desembolsados pelo Verdão quando da compra recente junto ao Nottingham Forest.
Bora falar agora sobre um ótimo zagueiro que enfim pode voltar ao futebol brasileiro. Eu me refiro a Doria, 31 anos de idade, atleta do Atlas, do México. Doria foi alvo de muitos clubes nos últimos tempos, mas tanto o Santos Laguna quanto o Atlas sempre pediram um caminhão de dinheiro para liberá-lo, o que inviabilizou seu retorno ao Brasil. Mas agora a situação mudou. O Atlas deve um dinheiro ao Doria e seus representantes têm conversado com o clube mexicano em busca de uma solução amigável. Diante desse cenário e com a vontade do Doria em voltar ao Brasil, eu não descarto que ele apareça por aqui num grande brasileiro a partir de 1º de janeiro. Vale a lembrança de que o Doria, desde que foi ao México, sempre foi titular. Primeiro no Santos Laguna de 2018 a 2024. A mudança para o Atlas não mudou seu status. Ele segue jogando com enorme frequência. Nessa temporada, por exemplo, foram 15 jogos e 1 gol. Zagueiro canhoto, como por exemplo busca o Flamengo há bastante tempo. Rubro-negro hoje tem apenas 3 zagueiros confiáveis: Danilo, Léo Pereira e Léo Ortiz. E a busca por um zagueiro canhoto é prioridade para a próxima temporada. É possível que outros clubes demonstrem interesse na contratação de Doria, especialmente se essas negociações com o Atlas avançarem para uma rescisão amigável. Se você não lembra do Doria, bora refrescar sua memória. Jogador revelado no Botafogo com passagem por Olympique de Marselha, São Paulo, antes de chegar ao futebol mexicano. Leila Pereira pode ser presidente da CBF, ela sonha com um 3º mandato no Palmeiras ou pode assumir o Vasco num futuro não tão distante? Presidente do Palmeiras, na capital peruana, por conta da final da Libertadores, foi perguntada sobre o seu futuro. Primeiro ela respondeu sobre a chance de assumir a presidência da CBF, e esse boato ganhou mais força nos últimos tempos, até pela proximidade dela em relação a Samir Chaud, novo presidente da entidade. Abre aspas para Leila: não, 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 de jeito nenhum. Não quero ser presidente da CBF. Eu gosto de clube de futebol. E a Leila completa: não vou sair do futebol. Acho o futebol fantástico. Descobri o meu lugar. Às vezes a pessoa passa a vida inteira e não descobre o seu lugar. Eu descobri. O meu lugar é no futebol. Diante dessa frase e analisando os próximos passos possíveis para Leila Pereira, eu estou cada vez mais convencido de que imaginá-la no Vasco não é maluquice. Bora aos fatos. Leila está terminando o 1º ano do seu último mandato à frente do Palmeiras. O término do seu mandato está previsto para dezembro de 2027. Durante esse ano, a Leila tentou, através de um dos seus conselheiros de confiança, uma especulação dentro do clube de uma mudança no estatuto para que ela tentasse uma 2ª reeleição, indo assim para o 3º mandato. A reação foi a pior possível. Até pessoas próximas a Leila descartaram tal possibilidade. Como ela mesma está dizendo que não vai para a CBF e a Leila afirma que quer continuar no futebol, eu começo a entender que os últimos movimentos feitos entre a empresa dela e o Vasco da Gama podem estar cavando um espaço para o futuro. Vale a lembrança de que a Crefisa emprestou recentemente 80 milhões de reais ao Vasco. E uma das contrapartidas em caso de não pagamento é que a Crefisa, de Leila Pereira e José Roberto Lamáquia, ficaria com 10% das ações da SAF vascaína em caso de inadimplência. E você, o que pensa sobre o futuro de Leila Pereira? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Preciso te contar agora que BAP, o atual presidente do Flamengo, foi determinante para que Andréas Pereira não fosse comprado pelo Fla. Bora voltar no tempo. Andréas Pereira foi decisivo no título do Palmeiras contra o Flamengo na última decisão de Libertadores entre eles. O Andréas erra um passe, o Daverson faz o gol e o Palmeiras é campeão. 6 meses depois se encerrava o contrato de empréstimo do Andréas Pereira no Flamengo. E havia uma intenção da comissão técnica e da diretoria do departamento de futebol em ficar com o atleta numa operação de 10 milhões de euros. Mas o BAP, que naquele momento atuava como um vice-presidente, e o Rodrigo Tostes, que era outro homem de confiança do Rodolfo Landim, começaram a tumultuar o ambiente e turbinar, detonar, criticar a possibilidade de contratação do Andréas Pereira. Como é que vai se gastar 10 milhões de euros em alguém que deu o título da Libertadores para o rival? E diante desse cenário, Rodolfo Landim começou a ficar indeciso, ficou indeciso e desistiu da compra do jogador. O atleta voltou para o futebol inglês, prosperou por lá, jogando em times importantes como, por exemplo, o Manchester United. Recentemente foi alvo mais uma vez do Flamengo, mas acabou contratado pelo Palmeiras. E quis o destino que o Andréas Pereira estivesse em mais uma final de Libertadores, novamente no Flamengo e Palmeiras, agora do outro lado
tendo a chance de dar um cala-boca no presidente rubro-negro. Vamos ver como é que essa final termina e a história a gente conta por aqui a partir da noite desse sábado. Lembro há 19 meses. Nico, a forma recente do Palmeiras, 2 pontos ganhos em 15 possíveis, vai prejudicar a final. Fala do nosso Mengão. Atila, ontem, por exemplo, eu estava participando do Arena SBT, e ontem a gente estava com casa cheia, né? Eu, Benjamin Bach, Mano Menezes, Mauro Betting, e tínhamos 2 convidados. O Calil, que ficou do outro lado, e do meu lado tinha o Barulho. E, cara, eu saí perguntando de curiosidade, e aí, que vocês acham que vai dar, né? E a maioria deles apostando no título do Palmeiras. Eu confesso que fiquei surpreso, e vou explicar o meu prognóstico, a minha previsão, e aí vocês digam se concordam ou não. Eu acho muito difícil que um time que vem mal ligue uma chavinha e do nada passe a jogar bem. Nicola, mas é outra competição, verdade. Nicola, mas não é mais um campeonato de pontos corridos, é um campeonato de mata, jogo único, 90 minutos e valendo título, e o Palmeiras é um time cerebral, muito forte nesse tipo de... Verdade. Mas, cara, a sequência é muito ruim, são 3 derrotas e 2 empates nos últimos 5 jogos. Eu vejo o Flamengo hoje favorito, tá? Eu vinha dizendo para vocês, ao longo dos últimos dias, até porque essa pergunta era recorrente, que para mim o Palmeiras era ligeiramente favorito ao Flamengo, porque eu entendia que o Abel era capaz de fazer uma preparação melhor do que a do Felipe Luiz. O Abel está mais acostumado a esse tipo de decisão como técnico na comparação com o Felipe Luiz. Mas, cara, com essa sequência muito ruim de resultados do Palmeiras, a falta de confiança, a falta de confiança dos próprios atletas para tentar jogadas, eu acho que hoje o Flamengo é favorito. Meu palpite... Flamengo 1, Palmeiras 0, tá? Mas, cara, mata-mata, é jogo único, tudo pode acontecer, né? Só para não ficar em cima do muro. Então, né, minha família, ficamos com aquele giro de notícias do Verdão, né? Atualizações importantes para você não perder nada. Daqui a pouco rola a bola, espero que o Verdão vença. Cara, eu tô aflito aqui, tô nervoso, não consegui dormir essa noite. Ansioso, esperando por esse jogo de hoje. Creio que é o sentimento de muito torcedor do Palmeiras, cara. É um título muito importante que vai nos garantir em mais uma Mundial de Clubes, e mais um Mundial e uma Copa do Mundo de Clubes também. E a gente vai ter 2 finais de Mundial para poder conquistar e vencer. Cara, é importante demais esse título pro Palmeiras. A gente precisa muito conseguir esse Mundial agora em cima aí, recente, né? Que são 2 mundiais, e vão para cima. Tá bom? Essa é a minha esperança, espero que vocês também estejam esperançosos. Não esqueçam de deixar o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Sempre será notificado aí no teu YouTube toda vez que a gente tiver postado algum vídeo novo, combinado? E a gente fica por aqui. Lembrar que a gente vai fazer pós-jogo. Depois vai ter pós-jogo. Valeu, um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui.